Oi, tudo bem? Já começou mais um programa. Eu sou a Elga Figueiredo e vou estar com você na próxima hora trazendo muita informação com credibilidade e muita conversa boa. Seja bem-vindo a mais um Elga e Você. E já confere aí o super programa de hoje. Variações no nosso material genético, né, que faz a gente ser igual e diferente ao mesmo tempo. Igual como? A gente tem um nariz, 2 olhos, um coração, 2 pulmões, mas existem variações no nosso material genético que faz com que nós sejamos diferentes também. Tudo é geneticamente determinado. Tudo é geneticamente determinado, né? E isso é uma coisa incrível da gente pensar. E hoje esse campo avançou tanto, evoluiu tanto, e aquilo que o Dr. Bruno falou, muitas coisas do que se acha nesse exoma pode não representar absolutamente nada. Ou algo que ainda não se descobriu, que vai se descobrir. Temos uma gravura onde José puxa o burrinho com Maria em cima do burrinho gestante. O que significa isso para o feminino? Esse é o lugar do feminino. Sim. E a mulher empoderada se perde onde? Quando ela carrega o burrinho, o José, e está gestante. Então, assim, esse empoderamento, eu vejo com muito respeito, né, que as mulheres confundiram os lugares. E aí, gostou? Então fique ligadinho que o nosso programa só está começando. E agora o nosso bate-papo é com a doutora Marilúcia Santin, psicóloga, que está aqui nos presenteando mais uma vez com a sua presença, com os seus conhecimentos, né, doutora, que muito arduamente buscou aí durante a vida em um segmento que cada vez se torna tão importante na vida de todos nós e deve ser assim, né, que é a psicologia. Doutora, obrigada pelo seu tempo, obrigada por estar com a gente mais uma vez. Eu sou grata, né, pelo convite e é muito gostoso estar aqui, né, e passar isso para as pessoas, a questão da importância da psicologia, sim, né, saúde mental, que estamos precisando muito. É um prazer estar aqui. O mundo todo, né, doutora, está precisando de saúde mental. Eu tô achando. E é um chamado, eu acho, agora, assim, para que as pessoas tenham essa responsabilidade. Eu acho que a palavra é essa, todo mundo precisa ter essa responsabilidade com a sua saúde mental, entender como é que você está se relacionando com as outras pessoas, eu acho que cada um no seu quadrado, né, com a sua família e com o mundo externo. Então, é uma responsabilidade que cada um de nós temos que ter. Nós precisamos começar a entender sobre a autorresponsabilidade, né? Sim. De nós sabermos o nosso lugar no momento em que nos encontramos. Então, assim, a responsabilidade, ok, né? Só que na responsabilidade eu estou cuidando de todo mundo. A autorresponsabilidade, eu olho para mim e começo a descobrir o que eu estou fazendo nesse mundo. Então, aí começa a complicar. Você viu? Olha, quem sabe, né, minha gente? Aí começa a complicar o negócio. Quem sabe, eu me expressei de uma forma, a doutora veio e realmente discorreu de forma brilhante. É bem isso mesmo. É bem isso. Aí começa a complicar quando você pensa quem eu sou, logo existo e onde estou. Né? Então, isso é autorresponsabilidade. Mas, doutora, quando você dá esse passo, fazendo essa reflexão, se percebendo, já é um grande passo, né, doutora? Então, é interessante que quando eu me percebo, eu não preciso culpar o outro. Então, só que para eu me perceber, eu tenho que falar, sou eu que quero assim, sou eu que penso assim, sou eu que vou fazer assim, porque eu quero. Isso é ter muita coragem. Sim. É melhor do que eu falar, olha, eu vim aqui porque você me chamou, não porque eu quis. Aí dá tudo errado. Ai, mas foi a Elga que me colocou nessa fria. É como um comportamento que eu acho bem natural, infelizmente, que é sempre achar um culpado. É sempre achar um culpado. Isso é mais fácil.
Então, essa autorresponsabilidade é isso, eu querer e assumir o que eu quero e, óbvio, né, eu arcar com as consequências. É um exercício também, né, doutora? É um exercício diário e é Sim. tão lindo assim quando a gente vê o paciente quando vem terapeutizar. Eu falo que é muito lindo os jovens que estão procurando isso, né? Porque tem pessoas que estão procurando a terapia com 40 anos e estão descobrindo isso com 40 anos. Sim. E os jovens, assim, estão abertos para entender que eles podem fazer isso mais cedo. Olha que maravilha. E isso é muito legal. E que notícia maravilhosa. Isso que é muito existe legal. esse movimento. Existe esse movimento desses jovens que estão sim procurando terapia, que estão sim vendo que podem fazer diferente. Não precisam repetir comportamentos. Sim. É cuidar da sua saúde mental, é como cuidar da sua saúde física, né, doutora? É muito. Você sabe que eu estava lendo uma reportagem? Hoje, as pessoas estão mais preocupadas com a saúde mental do que com o câncer. Olha só. É interessante isso, né? Então, Muito assim, interessante. nós que trabalhamos com os pacientes oncológicos, não oncolog, a gente percebe isso, assim. Então, as pessoas se preocupam, né? Fazem os exames que a gente, né? Tanto está aí na mídia que quanto antes melhor, Prevenção, né? A né, prevenção, né? Sim. Então, você vê uma estatística onde as pessoas estão se preocupando mais com a saúde mental do que com o câncer. Isso é muito bom. Isso Olha é muito legal. só. E é realmente uma prevenção, né, doutora? Realmente é uma prevenção. Esse comportamento, com certeza, vai ter um impacto futuro. Vai ter um impacto. Já está tendo. Já está acontecendo, Já está Já é uma acontecendo. realidade. Já é uma realidade, já está acontecendo. As pessoas, Que notícia as maravilhosa, pessoas doutora. estão buscando ajuda para não adoecerem sozinhos. Sim. E a gente ter essa noção de que está tudo ligado, né, doutora, o mental com o físico. Se você está bem mentalmente, com certeza você vai evitar que várias doenças se manifestem, né? Mente sã, corpo são, né? Perfeito, Então, assim, perfeito. é muito legal isso, porque a exaustão mental, ela responde como no seu corpo, né? Quando eu estou nessa exaustão mental, onde eu estou com preguiça, ou eu não estou com vontade, ou eu não quero levantar, né? Eu não quero tomar banho, né? Então, essa exaustão mental tem esse reflexo no corpo. Esses dias eu estava vendo o Jacob Petri e ele falou um negócio muito bacana, assim, né? Que se nós, seres humanos, prestássemos atenção na natureza, a gente viveria melhor. Porque o ser humano, o homem, é o único animal que polui a terra, né? E o que é essa poluição quando nós olhamos para nós? Né? O que é essa poluição quando nós olhamos para o ser humano? É a poluição de pensamentos ruins, né? Da raiva, do rancor, da tristeza. Então, assim, ele fala que o ser humano, como ele polui o planeta, ele polui a si mesmo. Olha né? só. Então, assim, é muito interessante a gente observar e prestar atenção nisso, né? E está à nossa frente todo momento. Tudo aí. Está à nossa Sabe? frente. A gente precisa, né, acordar, né, doutora? É um despertar, né? A gente Abra precisa... os seus olhos, né? A gente precisa Olha a sua volta. Nós tão precisamos começar a simples. dar sentido para o simples. Isso. Para o simples, é isso. Sim. Doutora, nós temos uma pauta interessantíssima, que inclusive tivemos aqui uma conversa nos preparando, né? Porque é um assunto delicado, é um assunto difícil, é um assunto que a gente pisa em ovos, que mexe com a dor de muita gente. Mexe. Sabe? Então, vamos falar de ansiedade, da síndrome da Mulher Maravilha, que infelizmente em algum momento atinge muitas mulheres. A gente não saber o nosso lugar nesse momento de transformação, de revolução que a gente está vivendo. E sofrimento também, dúvidas, incertezas. Então, é algo muito delicado de conversar, né, doutora? Primeiro, assim... Para falar sobre isso, né, eu quero colocar que
eu aprendi isso vivendo, né? Então, Sim. eu lembro que na faculdade nós tínhamos muito assim, psicólogas que iam cuidar de crianças e falariam para as mães que não pode dar um tapinha na criança. Tem filho, né? Então, depois você fala, você não pode bater. Então, assim, Adorei. eu quero pedir licença, assim, com muito respeito, porque Sim. realmente é um assunto muito delicado e sem generalizar e sem rotular ninguém. Acho que antes de tudo é falar de mim, né? Falar para mim. Então, assim, como eu vivi muito essa questão da síndrome da Mulher Maravilha, eu procurei saber como sair e conseguir sair. Pode ter até sido através da dor. Sim. Mas é isso, você se descobrir, né, nessa luta que as mulheres tiveram do abençoado empoderamento, né? O empoderamento feminino. O que essa mulher quis conquistar, o que essa mulher conquistou, né? De repente, ela percebeu que ela poderia ser remunerada igual aos homens. Então, assim, esse empoderamento feminino, né? Como eu disse, pedindo muita licença para falar isso e com muito respeito, eu percebo que as mulheres se perderam nesse caminho, né? E falo por mim, eu me perdi nesse caminho do empoderamento, de uma mulher que vai trabalhar, de uma mulher que começa a ganhar dinheiro e começa a ganhar muito dinheiro, né? Porque as mulheres fazem isso, Sim. né? Você quer que alguma coisa crie vida, coloque nas mãos de uma mulher. Por isso que nós somos mães. É verdade. Né? Então, assim, tudo que mulher põe a mão, cria vida. Sim. Então, isso é muito empoderamento. Com certeza. Né? Isso é um negócio extraordinário. Mas é isso, antes disso tem um feminino. Quem é esse feminino? Então, eu observo observei, né, através dos acontecimentos comigo, que esse empoderamento fez com que eu perdesse a minha feminilidade. A gente começa a dizer, né, na psicologia a gente fala isso, das mulheres fálicas. Então, assim, são lugares. Sim. Mulher não é fálica, mulher é feminina. Então, que lugar é esse que se perdeu? Onde? Nesse empoderamento. Né? Então, assim, como boa católica que eu sou, né, vou falar sobre isso, é bíblico, né, que temos uma gravura onde José puxa o burrinho com Maria em cima do burrinho gestante. O que significa isso para o feminino? Esse é o lugar do feminino. Sim. E a mulher empoderada se perde onde? Quando ela carrega o burrinho, o José, e está gestante. É o que está acontecendo. E é o que está acontecendo. Então, assim, esse empoderamento, eu vejo com muito respeito, né, que as mulheres confundiram os lugares. E vamos dar uma paradinha, mas é bem rapidinho. A gente já volta. Estamos de volta aqui com a doutora Marilúcia Santin, falando sobre ansiedade e a síndrome da Mulher Maravilha. Doutora, e tá difícil encontrar esse papel? As mulheres e os homens precisam buscar baixar a guarda, entender que existe algo errado, é um reconhecimento, né? Você fala, nossa, não está certo, o que fazer? Tem algo errado, com quem? Comigo. Né? Sim. Então, esse olhar é importantíssimo, né? Isso a gente melhora na terapia, sim. Terapia, né, doutora? Terapia é um lugar muito curador. Sim. A terapia é um lugar curador. Então, salvador, assim, né, doutora? É um lugar curador. E aí, assim, a gente está se perdendo também na questão da ansiedade, porque se a mulher nessa exaustão, nossa, o que ela quer? Ela quer resolver tudo e sim, às vezes não dá certo, às vezes não resolve mesmo, né? Às vezes tem que esperar, a gente fala que, quando que eu falo que a gente se perde, né? Que
a depressão, você tem pensamento só do passado, né? Só fico relembrando o que aconteceu, não consigo perdoar, não consigo soltar, não consigo esquecer. Estou sempre lá no passado. E é isso, a depressão é uma doença silenciosa Angústia, que quando né? você vê, não consigo sair daqui. E não Sim. consegue mesmo, né? De verdade. De verdade. A depressão tem que ser olhada com muito amor, com muita cautela, com muito respeito, Com porque certeza. ela é real. E as pessoas não entendem, né? Não, isso tá difícil, mas né, a gente está no caminho. Aos poucos. Os ansiosos, eles vivem no futuro, né? Os ansiosos sempre estão querendo, eu falo assim, que nós temos o nosso eu real, que é o aqui e agora, e o ideal. Então, os ansiosos, eles estão querendo sempre o ideal, Sim. né? Então, estão sempre querendo pegar aquilo que não pega, aquilo que não chega. Não tem como eu falar, olha, eu estou grávida e meu bebê nasceu ótimo com 4 meses. Não tem como, são os 9. Pronto, acabou. Então, assim, nessa ansiedade do ideal, do futuro, de querer pro agora, né? Me deixa nessa crise de ansiedade e o que eu estou perdendo nessa linha? O presente, Sim. o aqui e o agora. O que eu estou fazendo? Eu estou inteira aqui, né? O que eu quero desse momento? O que eu estou fazendo aqui? Isso é real, isso é o que eu tenho agora. E o que eu estou fazendo com isso? Se eu estou lá ou estou lá? Se eu estou no futuro ou se eu estou no passado? Né? Tem algo se perdendo aqui, né? Está totalmente perdida aqui. Eu estou aqui com você cobrando o passado ou Isso, cobrando o presente? Porque eu quero... Não, e o aqui agora? Que planos estamos fazendo para conseguir ou para nos permitir? Então, essa... Eu acho que essa linha do tempo que as pessoas têm que se encontrar. É nessa linha do tempo. Onde eu estou e fazendo o quê? Como? Para quê? Para mim? Para o outro? Para quem? E na terapia a gente consegue achar esses lugares. E é isso que é maravilhoso. Consegue mesmo, né, Consegue doutora? mesmo, com autorresponsabilidade. Isso eu ia Não falar tem agora quem com culpar. autorresponsabilidade. Não tem quem culpar. Mas isso eu acredito que este momento, inclusive, que nós estamos vivendo agora falando sobre isso, é um chamado para quem tem a oportunidade de assistir, que você baixa a guarda. Às isso. vezes... você precisa ter a humildade, né, doutora, de entender que se algo não está certo, dá para corrigir. Eu acho muito lindo isso, né, essas metáforas, assim, todo mundo... Se eu te perguntar o que significa prosperidade para você, quando você pensa em prosperidade, o que você pensa? O que vem? Prosperidade, para mim, abundância, algo... positivo, né, de futuro, prosperidade, dinheiro. E ele entendeu? está onde? Tá agora. Ele Eu acho tá- que a gente está sendo construída agora. A prosperidade para mim está no agora. Então, e aí, para eu ter a prosperidade, que é isso que você está falando, que nós estamos falando da linha, né? Sim. Então, assim, se eu colocar essa linha em pé, né? A ansiedade está lá em cima, o futuro, a ansiedade está lá em cima, a depressão está e o passado está aqui embaixo, Sim. o presente está aqui no meio. Então, a linha que a gente fala é assim, ó, até para eu prosperar, eu tenho que descer, né? Que é a humildade que você falou. Sim. Então, assim, eu quero essa prosperidade, então, assim, eu tenho que descer no aqui e no agora, fazer o que precisa ser feito para eu prosperar. Com certeza. Né? A gente Então, está construindo. A gente está construindo, Sim. mas a prosperidade, para muitas pessoas, Tá é no você... futuro. Está no futuro. Eu vou conseguir, quando eu tiver, quando eu fizer. Entendi, compreendi isso. perfeitamente. Então, doutora. assim, é e isso. você vê que é algo que você precisa entender muito bem com você mesmo, Com né? você mesmo. Porque é algo quase implantado dentro de você. Eu entendi perfeitamente, doutora, o que a doutora falou agora, sabe? Eu espero que nossos telespectadores também tenham entendido isso. E a terapia hoje a gente percebe que é um acesso fácil. Demais. Né? Só que, infelizmente, é o que nós estávamos conversando, né? Infelizmente, a crença que, nossa, isso para o homem, né? Para o masculino, ir para a terapia é muito mais difícil do que para o feminino. É verdade. Eu falo assim que 10 mulheres na terapia correspondem a um homem, né? Enfim, mas é muito isso, a questão do terapeutizar. Você imagina isso para o masculino se não é até
calçar a sandalinha da humildade, Sim. né? Então, assim, eu não preciso... e, infelizmente, nós temos ainda, né, o pensamento bem primário de que psicólogo é só para louco. Ou eu vou lá na psicóloga, vou falar sobre mim. Sim, você vai lá para falar sobre você, e aí? Aí nós temos também, né, é muito ainda falado que, não gostei da psicóloga, né? Às vezes não é que não gostou da psicóloga, talvez a psicóloga te mostrou alguma coisa que você não quer ouvir, né? Então tá bom, põe a culpa nela, tá tudo bem, tá valendo também. E os que mentem para terapeuta também, para psicóloga, não, né, doutora? Não, os que mentem são os melhores, que eles estão mentindo para eles, tá tudo bem, não engana, não tá mentindo para o psicólogo, né? Tá mentindo para ele, né? Então, mas isso aí também é um desenvolvimento que só o primeiro passo de ir até lá já é um grande passo, né, doutora? É um grande passo. Mesmo que vai e ainda não consiga se abrir da melhor maneira e ter um proveito, mas já é algo positivo, já é uma construção. E essa construção da loucura, né, a loucura mental, né, o que significa essa loucura no nosso dia a dia? Né? Às vezes eu vejo um comportamento e falo, nossa, tá louca? Né? Então, assim, a loucura é para quem? É o meu preconceito em relação à loucura porque você não está dentro do que eu acredito que é bom, né? Que eu acho que acontece muito, né? Que na verdade esse são julgamento, os meus padrões, né? Esse julgamento são os meus padrões. Sim. Então assim, quando eu tenho esse julgamento, é uma crença, né? Eu não vou no psicólogo porque é coisa de louco. Tá, mas qual que é o seu momento? É um momento que você não está conseguindo resolver as coisas como tem que ser resolvida de uma forma mais tranquila, porque você está fora do padrão do controle emocional e aí já é uma loucura? Não, né? Eu posso olhar para isso e ressignificar. Com certeza. Só que para isso eu preciso olhar para mim. E isso que é o difícil, né, doutora? É muito mais fácil apontar e olhar para os outros. Você sabe que é uma pergunta assim, que eu faço em consultório que... eu vejo assim que as pessoas realmente ou lacrimejam os olhos ou realmente a ficha cai, sabe? A pessoa fala de todos, né? A sua volta. Sim. E aí a pergunta, né? Do quem é você? É difícil responder, né? Muito difícil responder. Muito difícil. É muito difícil responder. É um exercício assim que nos transforma. Quando você pergunta sinceramente, quem é você? E você entender que você tem dificuldade, né? De falar quem você é. Então, é um momento, é um encontro ali, um momento que te faz, assim, refletir, né? Sobre a vida. Eu acho que a gente poderia deixar aqui hoje o recado do quanto é apaixonante um consultório de terapia. Mas mesmo, doutora. Mas é apaixonante, porque Sim. você começa a olhar para você, Isso. você começa a se apaixonar por você. Sim. Você se permite. Se conhecer, olha que coisa mais linda. Você se permite, e é isso, é permitir até fazer o que você quer, o que você gosta, porque você fez para todo mundo a vida inteira. Sim. Né? Então, assim, o lugar, o espaço terapêutico, ele é apaixonante e é um lugar para você se apaixonar por você. Com e é isso que é lindo. E é isso que é lindo, né? Adorei esse grande final ainda, que passou uma mensagem que eu acho que atingiu o coração das pessoas. É isso. Realmente é um lugar que você vai se apaixonar por você vai se conhecer. É uma oportunidade, né, que você tem. E Helga, imagina se as pessoas começassem a viver a vida delas. Que maravilha! Seria bom. É um sonho, né? Olha, tem alguém, né, fazendo isso, ou fazendo aquilo, ou vestindo a roupa tal, ou saindo com quem ela quiser. Você olha e fala, é a escolha da pessoa. Nossa, eu não tenho nada a ver com isso. Que perfeição, não é? Né? Olha que mundo mais mundo leve. Maravilhoso! Oremos, né, doutora? Não, haja terapia. Não, haja terapia, vamos para terapia. É isso aí. Doutora Marilúcia, muito obrigada. Suas participações aqui em nosso programa, geral, são impactantes, são maravilhosas, são leves e de
muito conhecimento, então eu sempre te agradeço pelo seu tempo, por estar aqui com a gente, engrandecendo esse programa. Muito obrigada. Eu que sou grata, muito obrigada por estar aqui. E até a próxima. E Não até demora a tá voltar. bom. E o nosso programa de hoje continua. Tem muita coisa boa vindo aí no próximo bloco. Fiquem ligadinhos que a gente vai dar aquela paradinha bem rapidinho e já voltamos. E agora, minha gente, temos um bate-papo espetacular. Esse dia realmente é especial porque estamos recebendo novamente ela, que eu tenho certeza que todo mundo estava morrendo de saudade. E hoje, com ele, doutor Bruno Bordeste e doutora Natasha Silessarenko, retornando ao Elgue Você. Olha, estou muito feliz por você estar aqui mais uma vez e eu estava morrendo de saudade, doutora. A recíproca é verdadeira, eu também estava morrendo de saudade, como eu sempre falo, eu me sinto absolutamente em casa aqui. E é uma delícia estar aqui com vocês, porque agora falo de você e do bebê que está vindo aí, né? É verdade, anunciando a primeira vez aqui, eu não tinha anunciado. Eu ainda não tinha anunciado, mas não vou anunciar assim em detalhes para todos os telespectadores, mas nada melhor do que anunciar com a doutora Natasha. Ai, olha, pois é, você está plena, a gente pode perceber em você uma aura assim, extremamente linda, brilhante, iluminada, própria de uma mãe. Parabéns, viu? Que esse bebê venha trazendo ainda mais vida, mais luz e mais energia para você. Olha, é verdade, a gestação assim muda mesmo em vários aspectos. Eu acho que desde o primeiro momento que a gente tem a notícia, né? O exame, pega o exame lá, passa assim o mundo na sua cabeça e você começa a pensar em coisas, despertam, acho, coisas em você que você nem sabia que existia, nem sabia que existia. E é um amor. Elga, você vai sentir o maior amor da sua vida, aquilo que eu chamo de amor incondicional, aquele que você não é mais a primeira da sua vida, agora passa a ser esse bebê, é a coisa mais deliciosa do mundo. E tudo, né? É ver a barriga aumentando, a mama aumentando, depois começa ele a se mexer, uma delícia sentir ele se mexer, parece assim um arzinho, parece um pulzinho que está andando assim, é o bebê se mexendo. E depois quando nasce aquele primeiro choro, depois a amamentação, é tudo assim, a gente se sente em verdadeiro estado de graça. E a gente percebe isso em você. Parabéns, doutora, minha linda! Obrigada mesmo. E doutor Bruno Bordeste, mais uma vez aqui no programa Elgue Você, sempre trazendo um conteúdo que transforma a nossa vida em decorrência de informações assim que tem um impacto muito grande. É algo assim que eu acredito que as pessoas elas têm muitas dúvidas, né, doutor, quando fala em genética, doenças genéticas, que é a nossa pauta hoje. Então as pessoas realmente confundem muito genético com hereditário. Então eu acredito que o programa de hoje, com esses dois grandes profissionais, que é uma oportunidade muito grande você ter informação com profissionais como vocês, doutora Natasha Silessarenko, patologista e pediatra, e doutor Bruno Bordeste, médico geneticista. Então eu sou muito honrada, muito agradecida por vocês estarem aqui, viu? Muito obrigada. Obrigado, o prazer é todo nosso de estar aqui, com certeza, né, Natasha? Vai ser que um bate-papo muito, né? muito bacana hoje. Com certeza. E olha só, são pouquíssimos geneticistas no Brasil. São aproximadamente 300 médicos geneticistas no Brasil. Tem capitais que não tem médico geneticista. Aqui na nossa cidade, no nosso estado, são apenas 2. Então vejam a dimensão da importância de um profissional como o Bruno. Olha só. É verdade. Quando o doutor Bruno veio a primeira vez ao nosso programa, né, doutor? Inclusive o senhor veio falar sobre a especialidade, sobre o que é um médico geneticista, né, doutor? Sim, é muito importante levar a informação, né, e também divulgar a especialidade para que mais colegas interessem, né, os alunos de medicina, interessem também em fazer a residência, porque precisa de especialista e o pessoal também precisa sair ali de São Paulo do Sul e ir para os interiores aí do país, né, igual a doutora Natasha falou,
Palmas é uma capital, não tem geneticista. Olha né? só. Macapá, não que é a tem capital do Amapá também geneticista, não. né? Então a gente tem uma carência muito grande no país de forma geral, né? E se não tem na capital, ainda mais nos Não, mas nas interior, outras falando do interior de cidades, Mato né? Grosso, doutor, nós estávamos comentando Aham. um pouquinho antes sobre isso, sobre a carência ainda que existe no interior do Mato Grosso, infelizmente, né, doutor? Sim. Você está tentando suprir um pouquinho, né, doutor? Você está indo em algumas Sim. cidades. É Falei isso que aí, O isso é pessoal tá importante. falando que eu tô igual aqueles cacheiros viajantes, né? É isso aí, ó, mas Tô na hora indo. que a gente chega cheio de gás. Eu cheio me de lembro que energia. assim que eu cheguei, em 1998, aqui em Cuiabá, meu Deus, eu trabalhava na Unic, na Univag, na Federal, começando o CEDILAB. Então, realmente, a gente, quando é novo, Sim. tem gás, tem vitalidade, tem dinamismo e precisa levar isso realmente Sim. agora para o interior. Parabéns, viu? Muito bom. Eu tô viajando Excelente. muito, né, doutor? Cáceres, Sinop, Maravilha. Sorriso também. Maravilha. Tamo indo. É isso aí, tá certinho. Tá acompanhando aí o André, não é isso? Tamo. Muito bem, é isso mesmo. Várzea Grande. Várzea Várzea Grande. também. Doutora, estávamos conversando um pouquinho antes da doutora chegar aqui sobre, eu acredito que seria muito interessante começarmos por aí, que há pouco tempo houve um mapeamento completo do genoma humano. Então tem pouquíssimo tempo, foi em 2021, eu não sei, me corrijam se que 8% que faltava. Aconteceu há para poucos estar ele anos. completo, né? Porque isso, o mapeamento genético já aconteceu aí há quase uma década, ou mais de uma década, né? Que já se identificou o Sim. genoma humano e tal, mas isso tem se aprofundado cada vez mais, porque as técnicas laboratoriais para fazer os exames estão cada vez mais sensíveis, estão detectando melhor. Até 30 anos atrás se fazia o quê? Cariótipo, era o exame que para Único, estudar os praticamente. genes, tal, os cromossomos, melhor dizendo. Então era o cariótipo, que é um exame que, se você for imaginar olhando lá de cima, você vai ver a Terra só. Isso, o cariótipo permite você enxergar a Terra. E hoje já é possível você enxergar dentro da casa. Então, com exoma, por exemplo. Então, é fazendo assim uma alusão, uma metáfora, né? Como se você estivesse enxergando a Terra lá de cima do espaço, você enxerga a sua Terra por fora, aquilo ali é o cariótipo, que era o exame que há 30 anos atrás se fazia para estudar os cromossomos. Era a última tecnologia. Era o que existia. Então, era bacana, era o que tinha. Hoje a gente sabe que a gente tem aí exames muito melhores, muito mais sensíveis, muito mais específicos, como o NGS, o MPLA, o exoma. Então a gente vai se aprofundando a ponto do exoma ser você está enxergando dentro da casa, está lá no céu e está enxergando detalhes dentro da casa do cidadão. Então é um exame muito mais sensível e com isso a gente consegue fazer diagnósticos muito mais precisos, diagnósticos que até pouco tempo atrás a gente nem imaginaria. E ainda há muito, mas há muito que se estudar. Eu acho que o que a gente sabe é muito pouquinho. Bem, Ainda muito pouco, mas É eu acredito muito que a pouco. evolução vai ser muito grande Muito. daqui pra É frente. aquilo que a gente estava conversando aqui antes. O que eu aprendi de genética na faculdade, eu me formei há 32 anos atrás, tudo bem, tem bastante tempo. Mas, assim, mudou completamente. Hoje, muitos achados, hoje existem verdadeiros bancos de informações genéticas que você vai lá para ver se acharam alguma coisa alterada, uma alteração lá por exemplo, lá na Índia. Botam naquele banco de tal forma que o pesquisador lá, por exemplo, na Espanha, achou aquela mesma alteração. Então é assim que vai se construindo o conhecimento na genética, Sim. né? Eu acredito que o impacto disso em prevenção e tratamento também, né, doutora, é muito grande. Com certeza. Né? A gente gera, hoje em dia, né, o grande desafio, inclusive, dentro da genética é que tem se gerado muito dado e a questão é trabalhar esses dados que gera num sequenciamento, por exemplo, de uma pessoa, né, gera uma quantidade enorme e quando eu junto isso com um banco populacional, como a doutora Natasha falou, eu consigo ter uma noção do que é normal ou benigno e o que causa doença, né? Porque a gente tem variações no nosso material genético, né, que faz a gente ser igual e diferente ao mesmo tempo. Igual como? Então, a gente tem um nariz, 2 olhos, um coração, 2 pulmões, mas existem variações no nosso material genético que faz com que nós sejamos diferentes também, né? Estatura, tom de pele, Cabelo, cor de cabelo, se o cabelo é crespo, distância se o do cabelo é- olho para o É. tudo é geneticamente determinado. Tudo é geneticamente determinado, né? E isso é uma coisa incrível da gente pensar. E hoje esse campo avançou tanto, evoluiu tanto, e aquilo que o Dr. Bruno falou, muitas coisas do que se acha nesse exoma pode não representar absolutamente nada.
ou algo que ainda não se descobriu, que vai se descobrir. Então, por isso que é um campo ainda inexplorado e que tem muito ainda a se descobrir. Agora, não é que agora todo mundo, eu quero fazer esse exame, aí eu quero fazer vexiloma. Não é assim. Tem que ter toda uma indicação para isso. Todo exame precisa de uma indicação, né? Aquilo que a gente estava falando, Sim. do NIPT, que é o teste, que é uma sigla em inglês que significa Non-Invasive Prenatal Testing. É um teste pré-natal não invasivo. Então, você colhe do sangue da mãe, da gestante. Fiquei impressionada. Isso, a partir da 9ª semana de gestação. Então, é importante que seja a 9ª semana, porque a partir da 9ª semana é que se tem uma fração fetal maior. Então, a gente precisa ter uma fração fetal boa, porque a gente vai examinar, através do sangue da mãe, células da placenta que representam células desse bebê. Sim. Então, aí a gente faz o chamado NIPT, que é esse teste pré-natal não invasivo. Então, a gente tem 2 tipos de NIPT. Tem o NIPT mais simples e tem o NIPT mais ampliado, que é o chamado NIPT panorâmico. Sim. Então, o NIPT mais simples, ele detecta lá Edwards, que é a síndrome da trissomia do 18, Patau, que é a trissomia do 13, Down, que é 21, faz também as anomalias dos cromossomos sexuais, Turner, Klinefelter e outras aneuploidias relacionadas aos cromossomos sexuais. E o panorâmico, além dessas, 13, 18, 21, as anomalias dos cromossomos sexuais, faz de George, Cri-du-Chat, Engelmann e Prader-Willi. Né? Então, assim, e tem algumas variações, porque já existem vários no mercado, mas enfim, normalmente são essas as alterações genéticas que se faz nesse teste pré-natal não invasivo. Então, é um avanço e isso está se estudando cada vez mais. Já tem o NIPT também usado para detectar possível aparecimento de câncer naquela gestante. Olha que bacana. Se ela tem predisposição a ter, enfim, isso ainda está sendo também estudado. Mas é importante, Elga, que se diga que o NIPT é um teste de triagem. O que significa um teste de triagem? Ele não dá diagnóstico, ele aponta. Então, por exemplo, Deus o livre se viesse um teste alterado desse. Não significa que seu bebê teria um problema. Teria que fazer exames mais, digamos assim, específicos, né? Para definir esse problema, porque é um exame de triagem, tá? É aqui, quando eu te liguei para falar, né? Eu fiz o exame, né, doutora? E realmente demora um pouquinho, uns 15 dias para sair o resultado, doutora. Então foram aqueles 15 dias, sabe? De ansiedade pura. Mas também depois que você tem o resultado, que na realidade é a triagem que a doutora falou, né? Que tem baixas possibilidades. Isso, porque ele trabalha em cima de probabilidade, né? Nossa, aí realmente começa a gestação. E aí a gente respira aliviado, né? A gente respira aliviado, porque o exame, ele também não vai te dar, como eu já falei, não dá o diagnóstico, ele trabalha em cima de probabilidades. Então, ele leva em conta a idade da mãe, ele leva em conta a idade gestacional e faz uns cálculos e vê por aqueles achados qual a chance, a probabilidade dela vir a ter um filho com alguma dessas condições que a gente comentou. Doutora, esse exame é novo? Ele é um exame relativamente novo, ele deve estar no mercado aqui do Brasil há aproximadamente uns 5 anos, mais ou menos. Entendi. Então, é que antes se fazia o chamado teste triplo, que colhia sangue da mãe também, mas se dosavam, faziam dosagens bioquímicas. Então fazia lá beta-HCG, estriol livre, alfa-fetoproteína, e jogavam no gráfico também levando em consideração a idade materna, a idade gestacional, jogavam lá para ver a probabilidade de ter essas alterações. Mas indireto, né? Isso. Eram testes indiretos. Aí depois surgiu o PAPA, que é a proteína associada à gestação. Então, assim, eram testes bioquímicos. Esse está fazendo um teste molecular, ele é muito mais específico, muito mais sensível também. É uma evolução mesmo, né? É uma evolução. E, na verdade, antes de tudo isso, fazia só ultrassom, né? Translucência nucal, aquela coisa de medir a dobrinha do pescoço da criança. Então, na verdade, essa avaliação pré-natal, ele envolve vários exames, né? Então, a gente tem o ultrassom, a gente tem a história materna, a gente tem aí, pode fazer os testes bioquímicos, faz o NIPT, e com base em tudo isso, mais a idade materna, a idade gestacional, se chega aí a uma estimativa, uma probabilidade daquela mãe ter um feto comprometido ou não.
Mas é tudo na base da probabilidade. Uma vez dando alterado, tem que fazer testes aí complementares. Uma amniocentese, que é tirar o líquido da barriga. Uma cordocentese, que é tirar o sangue do bebê, ainda na barriga. Ou fazer biópsia de vilo corial. Aí depende da fase gestacional. E chegou aquele momento de darmos uma paradinha, mas é bem rapidinho, a gente já volta. Estamos de volta com este programa maravilhoso, falando da evolução da genética com a doutora Natasha Silessarenko e doutor Bruno Bordeste. Doutor, nós estamos hoje aqui falando sobre doenças genéticas também, várias coisas mais doenças genéticas. E eu gostaria de iniciar o bate-papo propriamente dito de doenças genéticas, fazendo essa classificação, porque existe uma confusão. Quando você fala doenças genéticas, as pessoas confundem muito com hereditárias, né? Eu acredito que eu falei isso com o senhor. E também tem as congênitas, tem as adquiridas. O senhor poderia classificar um pouquinho pra gente? Vamos lá. A diferenciação de genética hereditária é bem legal, principalmente os pacientes chegam no consultório e falando, eu vim aqui, né, doutora André encaminha lá, chega lá, vim aqui descobrir se meu câncer é genético. Eu falo, a consulta acabou. Porque né? Porque o câncer é uma doença genética. Sim. Porque naquele tecido do tumor, eu tenho, na verdade, não são uma, duas, nem 3 mutações. Eu tenho incontáveis mutações. A base do câncer é essa, né? É acontecer mutações naquele tecido. Vamos supor um câncer de mama, né? Naquela parte do tumor, eu sei que tem mutação. Mas, se eu for tirar o sangue da paciente, eventualmente fazer a biopsia em outro tecido diferente, eu não vou encontrar, né, na maioria dos casos, aquelas mutações. Então, é uma doença genética que, na maioria das vezes, não é hereditária. É esporádica, aconteceu naquele pedacinho, né? Hereditária quer dizer que passa de pai para filho. Pai para filho. Sim. Então, existem as síndromes hereditárias, né? Que é o caso da Angelina Jolie. O hereditário sempre é genético, doutor? O hereditário, sempre é genético. Sempre é genético. O hereditário é genético. Porque tem no meio Mas nem todo tem o genético vai ser congênito ainda, que às vezes Ainda tem ainda o confunde, né? congênito. Congênito, vamos pegar um exemplo, né? Que a gente teve aquela epidemia de Zika, né? Aqui no Brasil, né? Não é um evento genético, é uma infecção por um vírus, mas que causou uma anomalia congênita. Congênito significa nascer com, que era microcefalia. Entendi. Não era genético, Entendeu? não é hereditário, mas o bebê sofreu aquela injúria Dentro do útero e nasceu. Isso é congênito, né? Então, de fato, há uma mistura de todos esses conceitos, né? E o adquirido foi depois do nascimento, então? Depois do nascimento. Isso é como se fosse pegar um Covid. Pegou um Covid, né? O pessoal lá exposto ali à radiação, que desenvolveu câncer, A foi própria AIDS, adquirido. né, que a doutora veio aqui, fez um programa maravilhoso falando sobre a AIDS. Então também é uma doença adquirida. Uma doença adquirida. Eu acredito que as pessoas agora não vão confundir mais, com toda certeza. E as doenças genéticas raras? Então, as doenças raras, aí entra um grupo, né, é um grupo enorme, são mais de 7 mil doenças já relatadas, diferentes no mundo. Nós São fizemos um 13 programa milhões de também, né, brasileiros doutora? com doença rara. Falando de 13 milhões de doenças brasileiros. raras Falamos. também. É assim, Que não são tão raras assim, então. Não são raras porque quando junta Quando todas junta no todas, grupo, elas representam um grande número de doenças, né? Porque vai desde doença genética, que a maioria, né? 80%. 85% das doenças raras são de causa genética. E 75% acometem crianças, né? Exatamente por serem de natureza genética. Os outros 15% são doenças autoimunes, doenças inflamatórias, doenças infecciosas. Então, mas um grande contingente, digamos assim, a base das doenças raras, sem sombra de dúvida, são as doenças genéticas. Entendi. Que são doenças relacionadas ao gene, né? Como ele está explicando. Então, como nós estávamos falando, hoje já temos um avanço nesse diagnóstico muito grande, né? Para a gente detectar esse tipo de doença quanto antes, até na barriga, né? A gente já consegue na fase da gestação. Exatamente. O NIPT é um dos exames pelos quais se pode lançar mão e diagnosticar essas doenças, né? Essas doenças de natureza genética. Foi lançado nos Estados Unidos, eu não sei se aqui no Brasil já está sendo liberado, o NIPT Carrier, que eles analisam, né, se eles fazem o exame, o NIPT ampliado, mais a análise no DNA materno, se a mãe é portadora de alguma de doenças recessivas. Então, por exemplo, a amiotrofia espinhal.
A miotrofia espinhal é uma doença genética que o bebê nasce hipotônico, então é como se fosse uma bonequinha de pano. Sim. Ele não consegue se movimentar. Só que a grande questão é que essa doença, antigamente a gente tinha que esperar, né, doutora Natasha, que é pediatra, tinha que esperar o bebê. Por quê? Ele vai começar a sustentar o pescocinho com 3 meses, né? Então o bebezinho já tem esse atraso. Demorava às vezes demorava de o diagnóstico porque tinha que esperar os grandes marcos do desenvolvimento. Sustenta o pescoço, pode sustentar até os 5 meses. A maioria sustenta até o 3º, mas tem a curva de Gauss vai até o 5º mês. Então, foi atrasado para sustentar o pescoço, depois foi atrasado para sentar com apoio, depois foi atrasado para sentar sem apoio. Enquanto que hoje a gente consegue fazer esse diagnóstico muito mais precocemente. E aí né? gera a outra questão, que é uma doença genética que hoje tem terapia gênica. Então, é possível corrigir esse defeito genético para o corpo produzir a proteína, né? A proteína de sobrevivência do neurônio motor, que é a da SMN, e aí a gente consegue levantar a suspeição de que aquela criança pode ter AME dentro do útero, para assim que ela nasceu, vai estar o pediatra do lado, aí o geneticista com um cotonete do lado para fazer a coleta teste. do DNA. Porque aí já diagnostica aquela criança e ela recebe a terapia gênica ali antes do quê? Do primeiro mês de vida. Primeiro mês de vida, o que né? faz toda a diferença Porque na vida dessa criança. Quanto mais tempo leva para fazer o tratamento, mais neurônios Vão sendo motores morrem. destruídos, né? O doutor já havia falado de terapia gênica quando conversamos sobre autismo. Sim. Então, a terapia gênica é usada em vários tipos de patologia. Diversos. E é né? uma novidade? É uma novidade e eu acho que cada vez mais vai ser desenvolvido. para diversas doenças, né? Hoje a gente tem aí para as doenças, por exemplo, como o SCID, que é uma síndrome que envolve aí uma imunodeficiência completa da criança. Já é possível também fazer a terapia gênica e coloca-se o gene que produz as imunoglobulinas, enfim, e aí a criança, então, consegue ter uma vida normal. Só que isso ainda só está em experimentação no exterior. Ainda aqui no Brasil, até onde eu sei, não fazem. Né? Aqui o que foi liberado foi o DIAME e diamaurose congênita de Leber, que é uma doença que causa cegueira congênita. Então, possibilita a criança, isso é fantástico, né? Então, enxergar. Hoje o tratamento é por aí. Sem sombra de dúvidas, a terapia gênica veio para entrar ali naquele gene que está defeituosinho e resolver aquele problema. Como o doutor falou, eu aprendi com o doutor quando conversamos sobre autismo. É tipo uma substituição, né, doutora? Exato, depende do problema, né? Mas Sim. tem uma mutação, por exemplo, na anemia falciforme, existe uma alteração do ácido glutâmico pela valina na posição 6 da cadeia beta da hemoglobina. Então você vai lá e bota o aminoácido certo, pronto, resolve, entendeu? Então é isso, é resolver o problema. Então essa mutação que ele tanto fala é uma modificação na sequência de aminoácidos que compõem a proteína. Então, uma única alteração ali faz, às vezes, uma doença muito grave. Então, a terapia gênica vem para resolver isso, é tirar aquela letrinha e botar a letrinha certa. Sim. Doutora, essa ampliação assim, nesse conhecimento em relação a esses recursos que tem na questão da genética hoje em dia, vai mudar a história, né, de muita gente. Sem sombra de dúvidas. A genética veio aí para realmente revolucionar a medicina e tornar personalizado os tratamentos. Hoje se consegue fazer, você consegue dizer qual é a droga que vai atuar melhor, por exemplo, na depressão para aquele paciente, por fazer uma medicina personalizada, farmacogenômica para isso, enfim. Hoje, tudo baseado na genética. Olha que maravilha, porque a gente é único, né? Exato. Nós somos únicos, nosso material genético é único. Mas sabe que o DNA nosso é enorme, né? Aquela cadeia dupla e tal, mas só 2% que garante todas as nossas características. Sério? São 2%. Antigamente, o pessoal até falava, né, que o restante era DNA lixo, né? Só falava. Eu falava assim, que pretensão achar que alguma coisa que Papai do Céu colocou ali é lixo, né? Não é, né? Papai do Então, Céu não ia fazer isso. Então, hoje a gente tem descoberto, né, porque o exoma mesmo, esse nome vem da palavra exons e fala a respeito do que a doutora Natasha disse, né? Os exons são aquela pequena parte que é como que eu falei do livro no programa anterior, né? Que falei que é como se fosse um livro com um manual que o corpo usa para montar uma proteína. Então, são as páginas escritas desse livro, né? O exoma. Só que esse restante, né, de DNA, ele é ali o maestro da orquestra. Então, os genes ali são os instrumentistas e aquele DNA que era o lixo é o maestro. Então, ele coordena o funcionamento
Então, 98% desse DNA coordena o funcionamento desses Só 2%. coordenação desses 2%. Olha a importância de fazer uma gestão do gene, não é? A importância da gestão, né? Então, ele entra no que a gente conversou, a gente bateu um papo sobre epigenética também. Então, Epigenética é importantíssima, a influência que o meio ambiente Exato. faz sobre os seus genes, né? Sim. Que é um conceito todo mundo tem que relativamente, saber, né? que é um conceito relativamente novo, que achava que o jeito que você nascia era aquilo e pronto, acabou. Há uma transformação, na verdade então. a gente sabe que o meio ambiente interfere. Hoje é muito claro a gente ver isso. Por exemplo, no câncer de intestino. Você sabe que está intimamente relacionado com aquilo que a pessoa come. E a genética é uma coisa muito forte. Se você tem história de câncer de intestino na família, você tem que começar a fazer os exames de triagem antes do que o recomendado, que é 45 anos de idade. Tem que fazer antes, porque a chance de por você ter tido já alguém na família é muito maior. Então, a genética é forte, mas o que você se alimenta, como você se alimenta, é importantíssimo. Tanto que, por exemplo, os orientais, quando mudam do Japão para outras cidades, oriental tem muito câncer de estômago. Olha só. E quando eles mudam para outros países, diminui a incidência. Por quê? Porque está relacionado, obviamente, com aquilo que eles comem, né? Você vê que a genética, lógico, é muito importante, mas os hábitos que você tem na sua vida também tem um impacto muito grande, né, doutor? Interferem diretamente no funcionamento. Muda a sua genética e pode desenvolver. No câncer Pode mudar isso, para né? o bem ou para o mal. Então, Entendi, assim, doutora. os hábitos que todo e qualquer médico vai sempre falar. Quer ter vida boa, quer ter vida longa, coma bem, faça atividade física e tenha momentos de relaxamento. Sim. Então, esses são os 3 pilares para uma boa qualidade de vida. É comer bem. O que é comer bem? É comer muito? É comer... Não, é comer comedidamente, com maior quantidade de verduras, frutas, legumes, fibras, com menos industrializados, com menos alimentos com gordura hidrogenada, saturada, enfim. É o que todo mundo sabe, exatamente por causa da interferência do meio ambiente sobre a sua genética, sobre a sua qualidade de vida e assim por diante. De alimentação, né? Tá em dúvida, né? Desembala menos e descasca mais. Exatamente. Acabou. Desembale Perfeito. menos e descasque Acabou. mais. É bem Não vai isso. ter problema mais. Sem nenhum problema. Gente, olha, sensacional, de verdade, ter esse bate-papo, sempre com muita informação, sempre esclarecendo, né, e reforçando uma informação que, embora todo mundo fala que sabe, né, não, eu sei que eu preciso me alimentar bem, que eu preciso fazer mas atividade acaba não física, fazendo, mas né? acaba não fazendo, e nós estamos aqui para realmente fazer esse alerta, Esse né, reforço, doutora? né? Esse reforço, porque daí a pessoa chama aquela responsabilidade que a gente isso aí. está nas nossas mãos, né, doutora? Às Com vezes certeza. você quer fazer mapeamento genético, né, doutor? Que o doutor está falando, todo mundo quer fazer um mapeamento, tem aquele medo de ter algo na família, alguma doença, alguma coisa que vai comprometer, mas se alimenta de qualquer forma ou não faz a sua parte, não é verdade? Igual a gente conversou, tudo é multifatorial. São doenças multifatoriais. A genética tem um peso importante, mas que a pessoa, inclusive esses outros fatores, é o que a pessoa tem controle, porque o DNA está lá, está escrito né? E ponto. Ponto. Agora, esses outros fatores, né, de estilo de vida, é o que de fato é possível de estar na nossa mão, né? De mapear, de tentar corrigir a rota. Por exemplo, câncer de mama. A maior parte dos cânceres de mama são cânceres não relacionados à genética. Não tinha história familiar e a pessoa apresenta. E por quê? São mulheres que não tiveram filho, ou são mulheres que tiveram filhos mais tardiamente, não amamentaram, são obesas, usam muito álcool, fumam. Os hormônios também. Então usam hormônios. Então tudo isso acaba interferindo e levando ao câncer. Mas quando já existe na família história de câncer de mama, você mapeia o gene que é responsável pelo câncer de mama, está numa região chamada BRCA1 e BRCA2. Mapeia, já sabe qual é o gene daquela família, então pronto. Todas as mulheres e homens também, porque 1% dos cânceres ocorrem em homens e no homem é mais associado então a essa história familiar. Então já vê lá se aquela mutação daquele gene existe, pronto, aquela paciente então vai passar a ser vista com mais periodicidade, mais cedo, precocemente, ou pode fazer como a Angelina Jolie fez. Ela descobriu que ela tinha essa mutação e ela fez uma mastectomia bilateral. E não é só mama, né? Mama e ovário, né? Porque são cânceres que têm relação. Mama e ovário, então? Nossa Senhora, mas que bom que a gente consegue antecipar. É isso aí. Né? Por isso é que é importante sempre procurar um médico, não ir por
coisa de internet, de sites, de Instagram, de nada de nem conversa de grupo de WhatsApp. É procurar um médico, Tudo, né? para saber o que fazer. E aí surge a figura do geneticista. Importantíssima a figura do geneticista para fazer esse aconselhamento genético, para fazer a parte de oncogenética. Então, a minha família tem muito tipo de câncer, então vai lá, ele vai mapear com você, vai te orientar qual o melhor exame a fazer. Essa é uma das grandes funções do médico geneticista. A gente vê aquele paciente, na verdade, como um conjunto, né? Tem Exatamente. uma família Estuda ali, a família toda, né, estuda a família doutor? toda, É o médico né? da família também, né? Da família também. É isso aí. Doutor Bruno, mais uma vez, muito obrigada por estar aqui com a gente, transmitindo todo o seu conhecimento e com certeza ajudando muita gente que estão aí nos assistindo. Muito obrigada e até a próxima. Obrigado pelo convite mais uma vez. Foi um prazer enorme, ainda mais na companhia da doutora Natasha. Foi melhor ainda. Oh, Obrigado. meu Deus, que honra! A honra é minha! Doutora, você é maravilhosa, estava muito sumida. Ah, eu tava morrendo de saudades Eu daqui. também. Então, assim, não demore a voltar aqui, que você Tô já pronta. faz parte deste programa. Estou e os sempre telespectadores sentem sua falta, Estou viu? sempre pronta, Elga. Pronta para vir aqui, para a gente conversar, para debater saúde, que, aliás, é o que eu faço aí há quase 40 anos. 32 de formada, mais 6 de medicina, dá 38 anos. Então, Doutora, é um impacto em muita gente, né? E a gente precisa fazer isso num mundo que se vive com tantas notícias ruins, com tanta notícia falsa, né? Com Sim. tanta confusão. A gente precisa ter um momento de... Bom, o programa da Elga não, ali traz sempre uma informação com médicos reconhecidos, com médicos aí que estão já há bastante tempo e que conhecem. Eu lhe agradeço muito e parabenizo aí por esse quadro. Oh, doutora, muito obrigada. Sabe que é uma honra enorme ter você aqui, viu? A honra é minha. Obrigada e até a próxima. Até. Tchau, doutor, mais uma vez. Tchau, tchau. E o Obrigado. nosso programa de hoje fica por aqui, mas amanhã tem muito mais, então fiquem ligados. Perdeu algo, quer entrar em contato com a gente? Atenção, oportunidade, pegue seu celular agora e aponte a sua câmera, o QR Code que está aí na sua tela, vá direto ao nosso canal no YouTube e este programa maravilhoso já está lá à sua disposição e não se esqueçam de se inscreverem em nosso canal. Aguardo vocês amanhã aqui na TV Pantanal, canal 22.1.